Conectadas e conectados, muito boa tarde. Estamos aqui ao vivo com Conexão Comportamento e hoje nós já estamos aqui empacados porque o nosso queridíssimo convidado, que eu não posso ainda falar o nome, que é mistério, famosíssimo, está no trânsito. Então eu vou fazer o famoso enrolation embromation aqui com vocês, mas será de uma forma diferente. Será um enrolation embromation à la Thalia Jaui, amiga das conectadas e dos conectados. Então, para começo de conversa, Nélia Miranda, gente, eu vou até aqui abrir um pouco. Olha o que esta criatura, Nelinha, me mandou. É que vocês não conseguem ver daí, mas tem renda em cima da pedra. Ela é muito maluca com as ideias dela e saiu assim, Nelinha, roubei esse, tá? Já é meu, eu gosto de testemunhos. Então é NM Moda Fitness, tem esse e outros parecidos e outras criações que ela viaja totalmente na maionese. NM Moda Fitness da Nélia Miranda é na Vila Mariana, na Sena Madureira 328. O telefone dela é 5082 4040. Nelinha, adorei. Viu como ornou? Que eu bati o olho e falei, ai gente, já vai ornar lá com uma camisa que eu tenho, enfim. Vocês sabem que nós somos patrocinados pela Duma, Desenvolvimento Humano. O que é Duma? É a sigla de Desenvolvimento Humano. Sempre me perguntam, né, o que é Duma? É que nós somos Duma Competência do Além. Então, a Duma, eu sou diretora da Duma, é uma empresa de coaching e treinamentos in company. E aí me perguntaram, não, mas o que é Duma? Na hora de registrar a empresa é DHUMA. Simplesmente a sigla de desenvolvimento humano, eu juntei, né? É um acrônimo, né? Que fala, Bob. Aí, as pessoas, mas como é que existe este nome para registrar? Que eu falei, não, Duma, desenvolvimento humano, não vai ter esse nome. Cheguei lá e tinha o raio do nome Duma, faz um sucesso há anos, estamos há 10 anos no mercado de coaching e treinamentos in company. O site novo inaugurou ontem, então convido todos vocês em www.duma.com.br. E é inacreditável porque o meu convidado acaba de entrar no recinto com uma cara de pau do tamanho de um bonde e tá fazendo assim, entende? Isso significa que a gente vai soltar o vídeo e eu vou mostrar para vocês quem é essa criatura. Pode soltar, Bob. Prazer, meu nome é Márcio Mussarela. O que é comunicar? O que é você se conectar com uma outra pessoa? A natureza quis que nós nos conectássemos. Existem várias maneiras da gente interagir hoje ao longo do dia. É aquilo que você sente e que a outra pessoa sente. O escritório. Mas se você não tiver aquela coisa que move você a fazer alguma coisa, Qual que é a informação embutida? O cara que tá... Faça os seus líderes contarem histórias. porque isso sempre vai puxar os limites mais adiante, sempre vai colocar a possibilidade, sempre vai colocar a oportunidade, sempre vai colocar a capacidade de vocês um passo além. Esse é o verdadeiro instinto de conexão. Não é o que eu falo que eu deixei de falar, e sim a maneira que eu falo. Comunicação, cara. Onde tiver pessoas, onde tiver uma mensagem e a gente precisa juntar essas duas coisas. Olha eu aqui. Então, ele só é diretor da Harvard Business Review Brasil para a TV e ele só é colunista do Portal da Exame. Eu vou ficar falando aqui, ele fala sobre comunicação. Ele é palestrante, como vocês perceberam, é o Márcio Mussarela. Oi, chegou? Você chegou? Muito Cara, bom, muito você bom. me fez passar um perrengue, um O apuro. que você fez? Falei do colar que a Nelinha me mandou. Colar Falei do novo site da Duma, minha empresa de coaching, treinamentos in company. Muito bem. Na hora que eu ia começar a fazer uma merchan, você chegou, entendeu? Lógico, vamos fazer mexer juntos. Cara, e aí, como é que você tá? Eu já conheço ele há alguns anos, então eu tenho problema quando eu entrevisto pessoas que eu admiro, porque se tem uma pessoa que eu admiro, é esta pessoa que está aqui, vocês já vão saber por quê. Aliás, vocês já viram por quê, né? Que legal. O que você queria ser quando você era pequeno? Cara, eu não sei, mas essa história da comunicação como um todo começou muito cedo comigo. Eu com 14 anos de idade,
eu era aquele moleque chato que ia nas rádios. Eu sou de Santos, sou original de Santos. Então, em Santos, eu conhecia já algumas pessoas e tinha o clube que todo mundo frequentava e eu já fazia alguma coisa e tal. E eu comecei a ter acesso às rádios. Então, eu era aquele menino chato que ia na rádio e falava, me mostra como é que faz, deixa eu ver não sei o que e tal e tal. Então, eu não tenho uma lembrança de criança o que eu queria ser. Mas desde 13, 14 anos de idade, eu sabia que eu ia trabalhar com comunicação. Eu não sabia com o quê, mas eu sabia que ia ser comunicação. E aí, a partir daí, eu trabalhei em tudo de comunicação, tá? Aí eu fiz rádio, eu fiz evento, eu trabalhei em jornal, revista, televisão e qualquer meio que precise de uma interface de comunicação, uma pessoa passando uma mensagem para um público, eu já tive o privilégio e a oportunidade de trabalhar. Você quis ser ator também? Eu quis ser ator, eu tive uma época que eu fiz teatro, logo que eu vim para São Paulo, eu vim para São Paulo com 17, 18 anos de idade, e aí foi uma época que eu fiz teatro, fiz escola de artes cênicas de São Paulo, me diverti muito, trabalhei no meio de publicidade, fiz muita publicidade, coisa que me ajudou muito com o trabalho que eu faço hoje em dia. E foi uma época muito feliz. E aí depois disso eu parti para o mercado corporativo de uma vez. No mercado corporativo foi onde eu me achei, foi onde assim todos os mundos se juntaram e eu tinha o melhor de tudo. Porque eu fazia televisão no mercado corporativo, eu apresentava evento, então eu tinha público à minha frente e eu tinha essa interação que para mim é fundamental, estar com as pessoas. Você já participou de evento comigo, ou palestrando, ou participando? Você sabe que... Aliás, nós nos conhecemos, eu interagindo com você. Não foi isso? Sim. Quando você inovou, aí eu era palestrante na época. E aí eu falei quando eu fui fazer a palestra lá na Fundação Casa e tal, e foi assim que a gente começou. Exatamente, muito legal. Então, para mim é fundamental isso. E eu esqueci o que eu estava falando. Não, eu estava falando de você. Você fez jornalismo? Eu fiz jornalismo, eu fiz artes cênicas, eu fiz administração de empresa. E o engraçado é que assim, eu sempre fui antes de estudar. Ou seja, como eu comecei muito cedo, eu já era apresentador e não tinha estudo sobre isso. Eu já tinha minha empresa e eu não tinha estudo de administração. Eu já fazia coisas de artes cênicas e tudo mais e não tinha feito artes cênicas. Então eu sempre fui buscar formação depois que eu já era alguma coisa. Então eu já era jornalista, eu já apresentava TV, já apresentava programas de TV, já tinha trabalhado até em afiliadas da Rede Globo e tudo mais. E eu não era jornalista de formação, eu era jornalista de prática. E aí eu fui buscar a formação. Não aconselho ninguém a tomar esse caminho, isso é uma coisa que a vida acabou me levando para isso. Eu acho que as pessoas têm que fazer sua formação, têm que, mesmo que depois mudem, troquem e tal, mas que elas têm que ter esse período da vida que elas vão atrás da formação delas e depois correr atrás do que a vida oferece. Você, hoje em dia, então apresenta o Harvard, daí escreve para exame, apresenta eventos corporativos. Então, primeira coisa, como é que você divide o seu tempo para tudo isso? Cara, é uma loucura. Tanto que tem uma moça que trabalha comigo aqui, a Vivian, e ela sabe a loucura que é. Seja bem-vinda, viu, Vivian? A Vivian às vezes não me vê na empresa ou me vê passando correndo e tal. Eu gosto muito do que eu faço. Isso, por um lado, é muito bom, em outras situações não é tão bom, porque assim, não existe nada mais divertido e mais bacana para eu fazer na minha vida do que aquilo que eu faço como profissão. Porque o que eu faço como profissão, Thalia, não foi uma coisa que... A minha missão de vida, o meu sonho de adolescente, eu transformei em profissão. Então eu nunca trabalhei na vida. Eu faço o que eu gosto de fazer pra caramba. E as pessoas e as empresas me pagam para isso. Você tem uma produtora, né? Eu tenho uma produtora, eu faço conteúdo de negócios. A gente desenvolve conteúdo de negócios, algumas TVs corporativas. Um dos principais que tem mais visibilidade é justamente a TV da Harvard, da qual eu sou o diretor. Eu não sei se você sabe que lá no meu site e no meu blog e na página da Duma no Facebook, você está lá. Mentira. Você sorta lá o que precisa sortar, 1 minuto, 1 minuto e meio, eu cato e te coloco lá, dando as dicas de comportamento corporativo. Olha que bacana. Vivi, depois manda a fatura pra Thalia, tá? Não esquece, anota aí direitinho, pega o CNPJ dela. Você tá? sabe quem... Mas é para isso mesmo, eu tô brincando, mas o que a gente faz de conteúdo, principalmente da Harvard, aliás, o pessoal, eu preciso falar para vocês, TV Harvard, você encontra no YouTube, youtube.com/TVHBR Brasil.
eu entrevisto muitas pessoas, eu tenho a oportunidade de entrevistar grandes gurus da área de negócio, de gestão, de Harvard. Então eu estou sempre com o pessoal dos Estados Unidos, pessoal da Inglaterra e tal, fazendo cobertura dos eventos que a gente faz aqui no Brasil, fazendo entrevistas com presidentes e tal, e dando as dicas de 1 minuto e tudo mais. Então é muito bacana. E o que a gente faz é para isso mesmo, é para as pessoas pegarem esse material e distribuírem. O nosso mote, o nosso slogan é compartilhe conhecimento. Então não teria lógica se a gente tivesse alguma restrição em relação a isso. E não, o que a gente quer é totalmente gratuita, o nosso conteúdo é totalmente acessível pelo YouTube, pelo site da Harvard mesmo, né? Que é hbr.com.br, da Harvard Business Review. E é para as pessoas fazerem isso. Porque o conhecimento, uma coisa bacana do conhecimento, e que é a minha missão de vida, é você compartilhar. É você contribuir com as pessoas, porque a partir do momento que você compartilha conhecimento, você absorve e você adquire também conhecimento, porque você troca com as pessoas. Então isso é muito importante. E você compartilhando, você até se torna imortal, o seu conhecimento se torna imortal. Eu sou imortal, estou muito feliz. Eu sabia que eu tinha que vir aqui para alguma coisa hoje. Não, é verdade. É, sim, Como é que você foi parar nesse projeto da Harvard Review? Então, é que assim, uma coisa leva a outra, né? Se for explicar mesmo como é que eu fui parar, começa assim. Aos 14 anos de idade, eu entrei numa rádio para não sei o quê. Que uma coisa vai levando a outra, que vai levando a outra, vai levando a outra. Da Harvard em especial, eu fiz alguns contatos, conversei, e aí tem toda uma parte de aprovação e liberação e licenciamento, né, disso aí e tal. Aí eles me convidaram para ser diretor da revista, eu aceitei, e a partir daí a gente começou a desenvolver esse trabalho da TV, que ainda está muito embrionário, na verdade. O projeto é muito maior. A gente vai ter uma área de treinamento premium, que é para altos executivos, que a gente consegue trazer as pessoas lá de Harvard para fazer isso via televisão. Então é muito legal. Então assim, o projeto é muito grande, é um desafio muito bacana, e é isso, acho que... E aí o que eu consegui foi isso, contatos. Como eu trabalhei no Grupo Abril muito tempo, eu visitava as empresas do Guia da 150, que inclusive está no ar agora a programação na TV Ideal, que vocês conseguem assistir no canal da MTV, a antiga MTV. O Grupo Abril devolveu a marca MTV para a Viacom e colocou a Ideal TV no lugar, com toda a programação que a gente fazia na época. E eu tenho 2 programas lá. Um é o Chefe na Cozinha, em que eu recebo um alto executivo, um presidente de empresa, para cozinhar comigo e bater um papo. E a gente faz conversas e receitas muito bacanas. Mas você cozinha mesmo, cara? Eu cozinho. Entendi. Depois eu sei fritar um ovo, sei fazer um hambúrguer, eu vou levar o Conexão lá para ver se é verdade. Não só isso. Eu te convido, a gente deve voltar a gravar agora dentro de uns 2 ou 3 meses. E eu te convido para você ir lá cozinhar comigo. Aí eu quero ver se você cozinha. Olha, comida eu me garanto. Francesa, italiana, brasileira, árabe, doces, salgados aqui, filha. Então nós estamos bacana. Porque bater papo, a gente bate papo bem. Cozinhar, a gente cozinha bem. Acabou, né? Acabou. Ela já está anotando, né? É Vivian? Vivian, pode anotar o nome dela. Você já está anotando, né? Sabe? Escuta, como é que você se prepara quando você vai fazer uma apresentação para uma empresa? Você é o comunicador corporativo daquele evento. Exato. Que tipo de preparação você faz? Depende muito da característica do evento, mas geralmente eu tenho 1 ou mais reuniões com o cliente. A gente conversa muito de qual que é o objetivo dele com aquele evento. O evento pode ser uma premiação, pode ser eu fazendo uma palestra, pode ser uma mediação de mesa redonda, que eu faço muito, pode ser um talk show, que eu também faço nos eventos ao vivo e tal. Mas é muito importante eu entender 2 coisas. Primeiro, o objetivo da empresa. O que a empresa está buscando? O que a empresa quer? Que aquela audiência, que aquele público a quem ela se dirige, o que ela quer passar? Qual é a mensagem que ela quer? A partir daí a gente desenvolve como isso vai ser efetivo, como vai ser eficaz passar essa mensagem para eles, de maneira que eles absorvam e multipliquem essa informação. E o outro ponto é entender quem está na minha frente. Com quem que eu vou interagir? Isso é o mais importante da comunicação em qualquer situação, em qualquer meio, de qualquer jeito. Você tem que saber com quem você está falando, qual é o seu público, seja ele de 1 pessoa, 10, 100, 1 milhão. Entendi. Eu estou perguntando isso porque
eu assisti a criatura trabalhando, né? É verdade. E aí o evento era do Sebrae sobre inovação. O evento já começou diferente, a comida era diferente, eu nunca tinha experimentado aqueles tipos de comida. O evento começou ao contrário, as pessoas do público estavam no palco. Isso. E o apresentador estava na plateia, que ainda não era ele. Mas quando ele entrou para começar oficialmente, eu nunca vi uma pessoa apresentando de forma tão inovadora uma situação. E eu falei, mas quem que é esse cara? E foi ali, eu me apaixonei completamente por ele. É eu verdade. Falei, gente, virei fã mesmo. Ela ficou me seguindo umas 3 semanas, dormia stalker, na porta da minha casa, isso, stalker total. Stalker, eu sei o endereço dele. Eu tudo. tenho medo dela até hoje. Ai, não, a desculpinha de dar o livro pra ele era nada, era pra ficar com os binóculos lá. Enfim. Então é isso, quando você, aquele famoso ditado em inglês, né? Know your audience. Know your audience. Conheça a sua audiência, conheça com quem você está falando e prepare a sua comunicação para ele. Tem uma coisa que eu falo que é muito importante, Thalia, que é o seguinte, é muito mais o que eles, sejam eles quem forem, o que eles querem ouvir ou precisam ouvir do que o que eu quero falar. Se toda empresa parasse e pensasse nisso, porque olha, convenção de empresa, eu faço umas 50, 60 convenções de empresa por ano. E às vezes é triste de você ver uma pessoa subindo no palco, despreparada, e não despreparada porque não tem conhecimento, mas porque não está nem aí. Ela quer subir ali, falar, simplesmente jogar as coisas para a plateia e acha que a plateia tem a obrigação de se engajar. Tem uma coisa muito curiosa, muito engraçada, que é até um artigo que eu estou começando a escrever agora, que de vez em quando eu escuto das pessoas assim, antes de entrar no palco. Mussarela, vai lá e pede para o pessoal prestar atenção. Atenção você não pede, atenção você conquista. Né? Atenção é uma coisa que você constrói, você cria algo que seja interessante. Se você tiver algo que é interessante, se você desenvolveu isso interessante, a pessoa fica assim, ó. Você não precisa pedir para ela, olha, por favor, presta atenção. Nossa, pede para chamar, para prestar, prestar atenção. Não existe isso. Tipo o cachorro. Acho que pior do que isso. César Millan, lembrei de César Millan na hora. Então uma coisa que é muito bacana é isso, é você criar coisas interessantes e principalmente a comunicação é uma via de mão dupla. Mesmo quando eu estou num palco com uma plateia de 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, seja lá quantas forem, é importante você interagir, é importante você lançar alguma coisa e você ter algo em troca. Então não tem desculpa e não tem razão de você fazer uma via de mão única, você despejar informação, isso não é comunicação. E um grande problema, as pessoas que falam bem, tem muita gente que fala bem, mas que não se comunica. E o grande problema é que essa pessoa que fala bem, ela tem a sensação de que ela se comunica. Monólogo. Ela não estabelece uma conexão. É fundamental essa conexão emissor-receptor. E não tem muito claro quem é o emissor, quem é o receptor, mas é fundamental. Por favor, pessoas, conectem-se. Conexão comportamento. Conexão comportamento. Tá vendo só que legal? Me diz uma coisa. Aliás, adorei o nome do teu programa. Quando eu vi, que eu falei, nossa, que legal, é isso mesmo. Tem a ver, tem tudo a ver. Uhum. Me diz uma coisa. Você, só que é uma faca de 2 legumes, já que você é um chefe. Já que eu tenho o nome de queijo e sou chefe. Aliás, você gosta que chame de mussarela ou mozzarella? Do jeito que agradar o cliente, eu não me importo. Mussa também. E tem uma nova... Não, nem estão dando 5 minutos pra gente. Nós vamos ficar aqui até as 4 da tarde. São os primeiros brocos. São 2 brocos, mesmo. A gente tem bloco? Ui. Que legal. Então tá fácil. E é muito curioso porque assim, eu conheço ao longo do ano, eu interajo com milhares de pessoas. Então as pessoas me conhecem, sabem meu nome, ficam sabendo meu nome e tudo mais. E dali 6 meses, 1 ano, me encontram em algum lugar. E ele não lembra muito bem, mas ele sabe que é alguma coisa. Então me chamam de ô lasanha, ô calabresa, ô pastel. Qualquer coisa relacionada a laticínios, embutidos ou alimentos, eu atendo. Porque eu sei que é comigo o negócio, entendeu? Então eu não tenho restrição. Então só de você falar mussarela, pode falar do jeito que você quiser. Mussa. Embutidos e alimentos. É comigo, sou eu. Cara, só você mesmo, cara. Tô falando sério. Mussa. Mussa. M&M, né? M&M's. Aí já é chocolate. Exatamente. Bom, mas tem leite também. Onde a gente vai parar, mas tudo bem. Me chama de Mu, deixa eu ver. Mumu, é o seguinte. Garota. É uma faca de 2 legumes porque você lança e às vezes tem um engraçadinho tentando te... Como é que você faz? Tem, é o que eu chamo de homem-bomba. Tem os homens-bombas na plateia. Eu acho que pelo tempo que eu já faço isso,
E eu tenho algumas táticas de identificar quem são os homens bombas na plateia. E aí eu faço o seguinte, eu trago ele para o meu lado. Se eu não consigo trazer ele para o meu lado, ou seja, eu incluo ele na minha apresentação, e ele passa a ser meu parceiro. Então ele não quer mais me derrubar, ele quer fazer junto comigo porque eu dei aquele espaço. Porque normalmente a pessoa está fazendo aquilo, ou ela está indo contra, ou ela está fazendo uma gracinha fora de hora e tal, porque ela está querendo uma determinada atenção e ela acha que ali é uma grande oportunidade. Então eu dou aquela atenção para ela. Tem uma coisa que acontece que é assim, que eu inclusive tenho em contrato. Eu não aceito plateias com objetos que produzem som. Em muitas convenções, eu sei, parece estranho. Nossa, mas eu adorei Eu vou isso. explicar. Em muitas convenções, eles distribuem aquelas buzinas de gás não, cara. e não sei o quê. E é justamente o momento que o engraçadinho tá procurando. Porque você tá falando alguma coisa, alguém tá falando alguma coisa, ele tá ali embaixo da cadeira fazendo assim, ó. Que isso? Então aí nesse caso o que é que eu faço? Quando eu vejo que tem na plateia chocalho, não sei o que eles distribuem muito em convenção de venda e tudo mais, e que não tem como você pedir para tirar, eu começo falando, olha pessoal, eu vejo que vocês estão aí com esses barulhos e tal, não sei o que, nós vamos estabelecer aqui um compromisso. Porque sempre tem aquele engraçadinho que quando não está na hora e tal, não sei o que, ele quer aparecer. Gente, isso é carência. Então se acontecer, eu vou pedir para as pessoas que estejam em volta desse que fez o barulho, ou que está causando muito, abracem ele. Todo mundo dá um abraço nele porque ele está carente. A partir do momento que eu faço isso, eu já elimino 98% dos engraçadinhos. Abracem ele. Porque a pessoa que atrapalha, ela conta com o anonimato dela no meio do grupo. Lógico. Muitas vezes. Porque aquele que levanta e te enfrenta, aí ele tá jogando de igual para igual e vai de você fazer esse negócio de trazer ele para o seu lado e entender a reclamação dele. Mas aquele que quer te derrubar, ele conta com o anonimato dele. E aí eu tiro o anonimato dele com isso. Porque aí as pessoas passam a me mostrar quem é o homem-bomba. Entendeu? E aí é muito legal. E aí o pessoal se segura. E aí eu faço momentos... Porque a plateia precisa soltar energia às vezes. Ainda mais quando tá com essas coisas de barulho e tudo mais. Então eu crio momentos em que eles possam extravasar isso. Para que não fique retido. Senão fica uma panela de pressão e o engraçadinho vai lá e... Né? Ai, Conectadas e Conectados já foi o primeiro bloco, eu vou chorar. Mentira! Mas a gente já volta com o Márcio Mutsarello, Mumu, tá? Logo após o intervalo. Fica aí, conexão. Tá dando um banho. Ai, não, o segundo bloco vai ser 10 mil vezes melhor. Esse não foi nem o começo do negócio. Vocês não sabem o que tá acontecendo. Eu tenho uma bomba pra vocês. Corta que ele vai ficar falando. Toda sexta-feira você tem encontro marcado comigo aqui na TV Geração Z. Isso mesmo, programa Pepper, às 19 horas, com muita música, arte, entretenimento, cinema e, claro, um convidado especial para ambientar nossa sexta-feira. Então, te espero lá. Olá, eu sou Cindy Álvares e tenho novidades para você, trabalhador em telecom. Agora o programa do Sintetel está de cara nova. No ponto de encontro você fica sabendo das principais notícias do setor, confere dicas de saúde, cultura e lazer e ainda pode participar do programa e esclarecer as suas dúvidas. Isso e muito mais você confere todas as quartas a partir das 10 da noite aqui na TV Geração Z. Espero você!
conectadas e conectados. Eu já ri aqui tudo que eu tinha para rir no intervalo com o Márcio Mussarella, Mumu. Aliás, eu vou falar uma coisa para vocês. A pergunta agora é justamente sobre isso. Qual que é a diferença entre um comunicador corporativo, que a gente já vai falar sobre isso também só, e um cara que faz stand-up comedy? É que eu cobro mais caro. A gente põe um nome bonito e aí cobra mais caro. É isso. É que nem quando você faz prato de comida. Você pode fazer arroz, feijão e bife, você pode colocar um nome Le buffet de arroz e feijão. E aí você cobra 3 vezes mais. Brincadeira. Eu procuro fazer o meu trabalho, eu procuro fazer a minha atividade, o meu ofício de maneira bem-humorada, de maneira divertida. Porque um princípio básico, me mostra uma pessoa que não tem vontade de se divertir, que você oferece a oportunidade dela, vamos se divertir juntos hoje? E a pessoa vai falar, não quero. Não, então assim, e o humor, e o meu humor é diferente do stand-up porque eu não faço piada, eu trago descontração e eu brinco, de certa forma tem a ver com stand-up porque eu brinco, o meu humor é um humor de observação, eu brinco muito com o que acontece no momento, seja numa palestra, seja numa apresentação, seja num talk show, é o que eu faço e é o que dá pra ver nos meus trabalhos em televisão, como por exemplo no Empresa Ideal, no Chefe na Cozinha, é sempre trazer esse ar leve, essa coisa divertida, porque as pessoas se abrem, as pessoas aprendem mais, absorvem aquilo que você está fazendo de uma maneira muito mais natural quando elas estão se divertindo. Então talvez o meu trabalho, eu acho que eu tenho elementos do stand-up que eu trago para mim, eu não acho que eu tenha a habilidade ou conhecimento de um profissional de stand-up, porque eles são maravilhosos, eu tenho alguns amigos que são da área de stand-up e eu acho que eles fazem um trabalho muito bom e muito focado, e o meu é um corporativo, que é uma outra missão minha de vida, que é mostrar que o trabalho pode ser divertido. Mostrar que você pode falar de coisas muito sérias, isso é muito importante. Isso. Você pode falar de coisas muito sérias sem ser solene. As pessoas confundem seriedade com solenidade. Você não precisa estar durinho falando, senhoras e senhores, não sei o que, para que a coisa seja séria. Exatamente. Pelo contrário. Para que o conteúdo seja crível, né? Exatamente, não, pelo contrário. Eu vou pedir para a Roberta até preparar o segundo vídeo. Quando eu penso em você e no que eu vi você fazendo e no que eu assisto, penso você, gente, principalmente à noite, bom, enfim. Aí parece aquelas massas aeradas, fica soft, o trabalho dele é soft. É uma pessoa que você escuta e dá vontade de ficar ouvindo o que ele vai falar agora, e o que ele vai falar agora, e o que ele vai falar agora. Não dá vontade de, putz, não, agora eu vou levantar, vou pra lá. Vou olhar no relógio. Nem dá vontade, né? Não, aliás, pelo amor de Deus. Hoje. Pode soltar? Vamos ver. Vamos ver. Como líder, é o seu trabalho fazer com que as pessoas sejam responsáveis, mas você também precisa saber quando deixá-las fora do gancho. Deixando de lado os erros do passado das pessoas, vai ajudar a construir um futuro melhor para a sua equipe e a sua empresa. Claro, é tentador guardar rancor contra um funcionário que te passou a perna, ou então um colega que não conseguiu cumprir os seus objetivos e mancharam a reputação da sua equipe. Mas não saia por aí fazendo ajuste de contas. Em vez disso, certifique-se de que os funcionários conheçam as consequências de suas ações e, em seguida, siga em frente. Diga-lhes que você acredita que eles podem mudar ou compensar os seus erros. A raiva e a culpa são emoções improdutivas. Dar a essas pessoas uma segunda chance, ou mesmo uma terceira, é melhor para você e para eles a longo prazo. Quem que escreve os textos? Da Harvard especificamente, a gente tem uma parte que vem de uma curadoria da própria Harvard dos Estados Unidos. Então eles têm essas dicas que eles passam e com a indicação dos livros da onde são tiradas essas dicas, e nós fazemos a tropicalização desse conteúdo, ou seja, a gente pega o conteúdo, traduz para o português, às vezes ajusta uma expressão ou outra e coloca do jeito que vem de lá. Mas é você que faz essa tropicalização? Eu que faço essa tropicalização. A gente tem uma equipe, né, na produtora que me ajuda, eu não teria condição de fazer tudo sozinho. E tem a tua cara, o texto é a tua cara. Então, exatamente. Aí nessas dicas da Harvard, a gente não tem muita flexibilidade, porque o material vem de lá e a gente tem que trabalhar exatamente o que vem de lá. Mas são dicas muito bacanas, porque são de vários autores e elas são curtas.
elas são de 1 minuto, 1 minuto e meio, aquela coisa que você vai começar o seu dia, assiste uma dica e tenta aplicar aquilo no seu dia. Acabou, seu dia se transforma. Essa do perdoar tá lá na página, já tá demais. Esse termo comunicador corporativo, você registrou ou é impressão minha? Esse termo comunicador corporativo é meu. Esse termo comunicador corporativo é uma expressão que eu cunhei, que eu levei muito tempo para determinar o que era a minha profissão, porque eu nunca soube dizer o que era a minha profissão exatamente. Porque eu nunca fui, eu sou ator, eu sou jornalista, eu sou apresentador de televisão, só que eu nunca fui o ator, eu sempre fui o ator, jornalista ou apresentador, eu sempre fui o jornalista mais solto e eu sempre fui o apresentador de TV mais solto ainda. E quando a gente junta tudo isso, coloca no mercado corporativo, não é correto eu falar que eu sou, sei lá, apresentador ou palestrante ou mestre de cerimônias, rótulo, que eu odeio que me chamem de mestre de cerimônias. Eu odeio. Mumu, mestre de cerimônia. Mumu MC. Dá pra eu entrar no mercado de funk, Mumu MC, eu gostei dessa. O funk corporativo. E aí eu cheguei no nome comunicador corporativo. Muito bom esse nome. E aí pra mim, é uma coisa curiosa, porque pra mim, comunicador corporativo engloba o que eu faço, eu sou um comunicador, no sentido mais amplo da palavra, e corporativo é a área em que eu escolhi, é o nicho de mercado que eu escolhi aplicar o meu trabalho de comunicador. E é curioso porque depois aconteceu uma coisa que eu não esperava, porque eu pensei que eu esclarecesse as coisas, eu falei, achei o termo, tanto que aí eu registrei por causa disso. Eu achei o termo, ou seja, se tiver mais alguém falando que é comunicador corporativo... Tem que pagar pra ele. Não. Comunicador corporativo sou eu. Você é o único que eu conheço. É assim. E as pessoas às vezes perguntam, mas o que faz um comunicador corporativo? E aí eu falo, bom, eu me comunico no mercado corporativo. Mas é interessante porque assim, a comunicação é uma coisa... Você definir comunicação é uma coisa que é muito complicada, porque existem pelo menos 215, olha só como eu sou preciso, pelo menos 215 definições de o que é comunicação. Nossa. Então você chegar e falar assim, mas o que faz, tal, não sei o quê. Então basicamente é isso, eu sou um comunicador, eu estabeleço conexão entre mensagem e audiência em qualquer tipo de meio. O que eu escolho, o meu preferido é televisão e ao vivo, né? São os meus dois que eu amo fazer. Você tá na eu tô tranquilo, ao vivo com você, ao vivo na televisão. O que mais que eu poderia querer? Um coquetel, talvez. Uma porçãozinha, mas isso nós vamos fazer no meu programa. Isso nós vamos fazer no Chefe na Cozinha. Se você quiser uma pessoa bocejando, você me dá bebida alcoólica. Eu não bebo. Aí quando eu quero dormir e tô sem sono, eu ponho isso aqui de cerveja, tomo e vou dormir. Você vê, a pessoa usa como remédio ainda. Eu também não bebo. Quando eu falo, eu bebo socialmente. Quando eu falo que eu bebo socialmente, é socialmente mesmo. Se eu beber assim 1 vez, 2 vezes por mês, é muita coisa. Quando você fala de comunicação, me diz uma coisa. O que as empresas estão pedindo mais como tema para você apresentar? Qual que é a demanda? Olha, tem um que é recorrente já de muito tempo e que a gente não vai resolver, porque as turmas trocam, que é a comunicação da liderança. Existe um problema muito grande que é a alta liderança de uma empresa, ela discute todos os papéis estratégicos dessa empresa. Aí você tem a média e baixa liderança, que é nível gerencial ou de supervisão, alguma coisa assim, que são os líderes táticos, líderes operacionais, que fazem a coisa acontecer no dia a dia com as suas equipes. Existe um gap, existe uma fragilidade, uma fraqueza entre essa comunicação estratégica com a comunicação tática, que quem está na base, que é que tem que fazer acontecer, não recebe as informações importantíssimas que são desenvolvidas no topo da pirâmide. Então, a grande busca das empresas, e é onde eu procuro colaborar com elas, é justamente nessa interação. As áreas conseguirem se comunicar, porque acontece de empresas de todos os portes, pequena, média e grande. As áreas não se falam, isso gera custo extra, isso gera perda, isso gera processos mais lentos, não tão eficientes. Então é justamente das áreas se integrarem, das áreas trocarem informação e se comunicarem, da empresa se comunicar com o seu colaborador, com o seu empregado. Eu tenho um case, um exemplo de uma grande empresa multinacional da área de alimentos, que ela gastava muito dinheiro, gastava milhões por ano com comunicação,
e que ela usava tudo isso. Ela tinha revista, ela tinha mural, ela tinha espalhada no Brasil inteiro, né? Ela tinha TV corporativa, só que ela usava isso só para ficar onipresente, ficar oprimindo os seus empregados com a sensação de que ela comunicava. Só que a mensagem que ela comunicava para a base era assim: eu estou fazendo a minha parte. Se você não está alcançando o seu resultado, o problema é você. Entendi. E para mudar isso? Só que a função do entendimento é de quem está comunicando. De quem não está de quem comunicando. está... Ainda bem que você falou isso. Eu vou falar uma coisa muito séria. Eu vou falar coisas muito sérias aqui. Vem. Existe um ditado que vira e mexe aparece, uma frasezinha que aparece no Facebook e que isso me corrói por dentro. E que se for a mesma que me corrói, nós estamos corroídos. Que é assim: eu tenho responsabilidade pelo que eu falo Ai, e não pelo que você entende. Não dá. Tá louco? Não dá. Tá doido da cabeça? Como assim você não tem responsabilidade pelo que o outro entende, cara? Tem sim. Porque quando a pessoa fala isso e quando ela tem esse ditado para ela se isenta da responsabilidade de se conectar. Ela fala: olha, eu vou fazer a minha parte se você entendeu muito bem, se você não entendeu muito bem. Não! Eu quero me comunicar com você, então a responsabilidade de você entender o que eu quero comunicar é minha. É minha, eu tenho, que voltamos ao que a gente começou a falar no começo do programa. Para quem chegou agora há pouco, eu sou Márcio Mussarella, mas que a gente estava falando no começo do programa, que é justamente você levar o outro em consideração. É fundamental, imprescindível, necessário, preciso que você inclua o outro na sua comunicação. Se ele não entendeu o que você está falando, fala de outro jeito. Se ele não entendeu ainda, muda o idioma, fala no idioma dele, Exatamente. Fala do jeito que ele entenda e sim, tenha a responsabilidade de fazer com que o outro entenda. Porque isso gera justamente as empresas que não se conectam com seus empregados, os apresentadores, os palestrantes, as pessoas que estão em eventos e que você está lá na cadeira que você não aguenta mais. Não aguenta mais. Tal, porque o cara acha que ele tem a responsabilidade de simplesmente passar o negócio e não do entendimento do outro. Ah, não. Então, você acha que a pessoa que tem mais interesse no que a outra tem para dar, ela se comunica melhor, porque ela tenta mais vezes? Tipo os portugueses, quando chegaram aqui, tinham os índios com aquele ouro todo. Quando tem interesse, sim. Uma coisa que é bacana, porque o interesse ele já te predispõe a querer entender o outro. O problema do interesse é quando você se fixa demais ao resultado. Se você entra numa negociação com a cabeça no resultado que você quer... E não na negociação? Ferrou. Porque você vai se prender àquele resultado e qualquer coisa que você obtenha sem ser aquele resultado, você acha que você perdeu. Não vai aceitar, Você não vai aceitar, ou você vai ficar mais rígido ou tal. Ao passo que, se você entra numa negociação falando, vou entrar para negociar o melhor que eu puder com essa pessoa, para que eu ganhe, para que essa pessoa ganhe, qualquer resultado será positivo. Porque você sabe trabalhar esse resultado. E a comunicação, ela não se encerra. Eu tenho um texto e vai fazer parte de um livro que eu estou para lançar esse ano, que chama Comunicação Sustentável, e que as pessoas têm que entender que a comunicação ela não é um ciclo que se encerra. Ou seja, o que eu estou falando aqui com você, quando terminar a nossa entrevista, não acabou a minha comunicação com você. Ela continua com as nossas interações, a gente trocando e-mail. Ele já falou que vai me chamar para jantar fora e tal. Ele fica passando umas cantadas. Verdade. É verdade. Eu estava pensando, eu não tinha pensado assim em falar isso ao vivo, estava esperando acabar. Não, aqui eu tô ao vivo, aqui eu tô na lata bem. Ah, então beleza. Vamos jantar? Vamos. Que dia mesmo? Hoje? Sou coach, cuidado comigo, viu? Agora. Eu sou mussarela, cuidado comigo. Mussarela, no espetinho, assim. Me diz uma coisa, qual foi o momento da sua carreira mais marcante, mais emocionante? Eu sei que é hoje, não precisa falar. É hoje, com essa nossa entrevista. É hoje. Tirando hoje, qual foi o segundo momento mais marcante? A história é um pouco longa, mas eu vou reduzir ela, que é o seguinte. Um momento muito marcante, muito especial na minha vida foi... Pode contar a história, a gente tem. Então, mas é que assim, eu vou primeiro contar o highlight, a manchete, que é assim, foi quando eu trabalhei junto à ACD. Eu tive a oportunidade por 2 anos participar do Teleton, e além do Teleton eu fazia muitas entrevistas lá. E aí eu explicar o porquê disso. Eu tive um irmão que tinha deficiência mental, que tinha síndrome de Down, né? Ele era Down. E ele se foi com uma determinada idade e tal. Então eu retomar um contato com crianças que tinham N outras deficiências
e eu poder estabelecer a comunicação com elas de uma maneira tão bacana, para mim foi muito importante, porque foi um resgate dessa minha convivência e foi a oportunidade de eu botar em prática muita coisa da comunicação. Em função desse meu irmão nunca falou na vida, meu irmão nunca... Ele nunca pronunciou uma sílaba, ele fazia sons e tal, não sei o quê, mas nem por isso nós deixamos de nos conectar com ele. Comunicação. Então, assim, eu devo a minha profissão hoje, eu devo aquilo que eu sei a esse meu irmão, que eu tive o grato privilégio de viver com ele durante 25 anos. E ele me ensinou muito mais coisas de comunicação do que qualquer faculdade, do que qualquer trabalho, do que qualquer outra pessoa no mundo. Porque às vezes a gente pensa em comunicação e pensa em palavras, pensa o que se fala, o que se ouve, e é justamente isso, que é um princípio que eu desenvolvi, que chama instinto de conexão, que é como você se conecta com a outra pessoa. Porque às vezes você não vai ter as palavras para isso. E é importante você criar essa conexão. Então, para mim, foi muito importante esse momento da ACD por conta disso. E de eu ter podido... Como eu me diverti com as crianças na ACD, cara. É barato, né? E foi muito legal porque justamente o convite para eu ir para o Teleton foi justamente por causa dessa coisa leve. Foi porque, como eu estava muito acostumado, eu trato as crianças como crianças. Eu não fico cheio de dedos de, ai, não sei o quê, não, mas coitadinho e tal. Não, é criança. E a gente vai e brinca e conversa e eu cutuco um, eu falo outro e tal. Então isso para mim foi muito especial. Isso assim, o meu contato com as crianças e a época que eu passei dentro da ACD fazendo um trabalho junto com eles é uma coisa que eu sou muito grato, muito agradecido e satisfeito por ter feito. Nossa, que lindo. Enquanto você pensa no momento mais engraçado das suas comunicações corporativas, eu vou pedir para a Roberta preparar o próximo vídeo. Qual que foi o momento mais engraçado? Olha, tem vários. Eu tenho momentos muito engraçados. Eu tenho alguns textos que eu escrevo. Aliás, pessoal, por favor, vão no meu blog. Meu blog é o Comunicar é Preciso, que está no site, no portal da Exame. Só você entrar exame.com.br, procurar por Comunicar é Preciso, entrar lá na área de blogs. Tem vários textos meus. E eu escrevo alguns textos cujo título é Minha Vida de Dublê. E o Minha Vida de Dublê, eu conto as coisas engraçadas, curiosas, inusitadas que acontecem na minha carreira. Uma delas foi assim, eu estava num evento internacional, convidados internacionais, inglês e tal, não sei o que, tal. Eu estava fazendo uma mediação lá. E aí eu chamo uma convidada para entrar no palco, para palestrar, para fazer uma apresentação. E nesse momento, dá um pau no computador no evento. No palco. Começa a juntar gente em volta do computador para tentar arrumar, porque era a apresentação da palestrante. E a produção vira para mim e fala, Mussarela, enrola aí. Eu falei, beleza, é comigo mesmo. Aí comecei a interagir, fazer e tal. Eu sou contratado para quando as coisas dão errado, não para quando as coisas dão certo. É uma delícia. É, muito bom. Aí comecei tal. E eu sempre olhando para trás para ver se já estava arrumando o computador para poder liberar para a palestrante. Só que eu não sabia quem era a palestrante. As recepcionistas do evento estavam com um taierzinho preto com um echarpe cor-de-rosa. Eu olho para trás, tem uma mulher toda de preto com uma camiseta ou alguma coisa cor-de-rosa no pescoço, mexendo no computador. Como eu precisava enrolar, eu fui fazer uma dinâmica que eu precisava de alguém para segurar o microfone para mim, que eu estava com o microfone de mão. Eu olhei para trás, falei, a Recepa querendo consertar computador? Não. Cheguei, peguei ela pela mão, falei, vem cá. Aí ela olhou para mim com uma cara de assustado, falei, não, vem cá, você não vai ajudar nada aí. Trouxe ela, coloquei o microfone na mão dela, botei aqui assim na minha frente, falei, agora você segura aqui que eu vou fazendo isso aqui. Aí eu fui fazendo e tal, e a menina olhando com uma cara... Aí eu não lembro direito o que foi, que eu olhei para ela, falei, não, tal, que não sei o que, muito obrigado. E ela respondia em inglês para mim. Era a palestrante dos Estados Unidos, diretora lá não lembro se era da OGV, era de alguma agência muito ferrada, ela era tipo executivaça e ela tava com uma roupa muito parecida com as Recepas. Que figura! Como é que você saiu? Então, quando eu identifiquei que era ela, a plateia inteira, você vê a plateia inteira com aquele olho, sabe, de se deu mal, né, Mussarela, olhando assim para ver o que vai acontecer. Eu caí de joelhos no pé dela, pedi desculpas, beijei o pé dela, aí ela deu risada e tal, não sei o quê. Mas o que foi legal? Esse erro que aconteceu acabou servindo para tirar completamente a atenção do problema computador quebrado. Bom. Ninguém falou da falha técnica.
falaram da falha do mussarela. Mas beleza, porque é para isso que eu sirvo muitas vezes. Legal. É para trazer o holofote para mim, tirar do erro. Lógico, lógico. E foi ótimo, maravilhoso, a gente deu risada. Aí nos bastidores depois eu pedi desculpa para ela falou que nada, foi ótimo, muito bom, porque eu tava tensa lá atrás, você me trouxe para frente do palco e tal, e quando a gente viu já tava tudo resolvido. Eu falei, lindo, maravilhoso. Então, e tem várias outras. Foi seu momento bombeiro. Meu momento bombeiro, minha vida de dublê. Eu vou muito ao público, eu vou muito em eventos ao vivo, eu interajo muito com a plateia, eu vou lá com o microfone conversar e tal. Uma vez, eu não sei porquê, eu tenho a sorte ou o azar de pegar as pessoas certas na plateia. E aí eu chamei uma moça, perguntei o nome dela e tal. E ela falou, eu falei, mas... que eu faço uma interação, peço para levantar a mão se é homem, levantar a mão se é mulher e tal. E eu falei, na hora de levantar a mão, onde você levantou? E a menina era transexual. Não. E ela assumiu. Não que ela tenha assumido, todo mundo já sabia. Mas ela assumiu para mim. E eu fiquei numa saia justa, assim, do tipo... Porque se eu brincar, uma linha muito tênue entre você brincar e a coisa ser de bom gosto e você perder a mão num assunto desses. Verdade. Mas aí foi tudo bem, foi tudo ótimo, a gente ficou amigos também e tal, foi muito legal. Ela fez um wave rápido. Fez um wave rápido, foi muito legal, cara. Eu sou muito satisfeito, eu só tenho a agradecer pelo que eu faço, porque mesmo quando acontecem essas coisas, é a flexibilidade e acho que é aí quando você está afiado. As piores coisas que aconteceram na minha carreira foi quando eu estava confortável demais. Foi quando eu estava achando que eu tô bonito aqui. Porque é aí que você baixa a sua defesa, é aí que você não presta atenção no que você está fazendo, é aí que você dá chance para o erro se instalar. Mas com certeza. Roberta, solta o vídeo aí pra gente ver. Oba, tem vídeo? Tem. Ó. A gente se aproxima de uma recompensa e a gente se afasta de uma ameaça. Por isso que a nossa comunicação é fundamental, que a comunicação corporativa, a comunicação da empresa de vocês, a conexão dos líderes com seus colaboradores, ela tem que ser uma recompensa. Ela não pode ser uma ameaça, ela não pode ser um castigo. É o líder, a pessoa que tem que comunicar no dia a dia com seus funcionários, com seus colaboradores, com vocês, que vai fazer a diferença. Então não adianta vocês terem a comunicação corporativa de vocês pensada de uma maneira aritmética, quadrada, pensada de uma maneira que vou passar informação, porque tudo tem emoção envolvida. A natureza quis que nós nos conectássemos, ela nos deu sistemas para que quando nós nos conectássemos, nós fôssemos recompensados. Eu consigo entender o que a pessoa está sentindo. Nós somos capazes da empatia, sentir com o outro. É o momento da comunicação corporativa passar a utilizar isso. A natureza nos deu isso. Chega de só informação. Mais do que falar, mais do que comunicar, é fundamental, é imprescindível, é obrigatório você, suas lideranças, sua empresa, todos nós nos conectarmos. Meu nome é Márcio Mussarela, eu sou um comunicador corporativo e eu tenho certeza absoluta que eu vou encontrar com cada um de vocês numa próxima oportunidade. Muito obrigado. Eu também tenho certeza absoluta que nós nos encontraremos em outra oportunidade. Por favor, deixe uma mensagem para as conectadas e os conectados. Tá. Mãe, não esquece de comprar leite para mim, tá? Que minha mãe tá assistindo. Então, mãe, leite, deixa leite em casa. Brincadeira. Pessoal, acho que a mensagem que eu tenho para deixar para todos vocês é... Nós tivemos várias mensagens ao longo do programa. Se você não pegou desde o começo, depois assiste quando o vídeo estiver disponível. Mas conecte-se. Preocupe-se muito mais com a emoção e com a relação que você está estabelecendo com o outro do que aquilo que você quer ou que você precisa falar. As palavras vêm depois que a conexão está feita. A partir do momento que a conexão é feita entre a mensagem, você e a quem você se dirige, é muito mais difícil de quebrar isso. E aí as palavras não têm tanta importância. Elas são importantes? São. Mas elas nunca vão ter tanta importância quanto a conexão. Conecte-se, acima de tudo. E vai no meu blog, e compra meu livro, e assiste meu filme, e compra meu CD, e canta minha música. E eu tô lançando uma série nova de mussarelas, você encontra nos melhores supermercados da região. A Roberta vai te matar. No jantar a gente combina as próximas datas que você vem, tá? Fechado. Conectadas e conectados, muito obrigada. Encerrando aqui, agora eu vou almoçar com ele, depois jantar, sabe como é, né? Beijão, conexão.